Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Esse vai ser um dos vídeos mais improvisados que a gente já fez na história do Flatout, mas provavelmente um dos mais interessantes. Comigo está aqui Márcio Maia, bem, MM Motorsports. Vocês viram ele, se já é uma boa memória, claro, naquele vídeo que a gente fala sobre o RS200, né? Ele é o cara por trás aí, junto com o Bruno Ordones, por trás do desenvolvimento, né, do kit RS200. E a gente descobriu meio que por acaso, por acidente, que o cara tem uma longa história com Opalas, né? Então... Sim. Bom, é isso aí, né, Juliano? A gente conversando tropeçou no assunto aí do Opala, dos 6 cilindros, com a tua aquisição. Sim. Então a gente começou a trocar figurinhas. Veio o assunto e aí... Veio o assunto, então sempre mexendo com os Opalas de velocidade na terra, auxiliando sempre o pessoal em montagem dos Opalas de pista, então tem um background aí um pouquinho vasto aí, né, de mais de 20 anos mexendo com os 6 cilindros. A gente queria deixar escondido, né, mas sempre volta à tona. E o assunto de hoje, por sinal, é de extremo interesse aí para todo o pessoal do Opala, que é justamente a questão do cabeçote, né? Então a gente trouxe aqui um belo acervo de cabeçotes para debater em cima deles, especialmente sobre aquela questão dos famosos dutos siameses aí na admissão do Opala. Então a gente vai explicar melhor. O Márcio vai explicar para vocês todas as questões aí e as soluções que foram sendo buscadas ao longo da história para se resolver esse problema, né? Exato. Bom, né, Juliana, a gente estava falando, o projeto do motor do Opala é um projeto bem antigo, então é um projeto que se inicia lá atrás e esse dado histórico é bem importante para dizer um pouco da gente, do porquê das soluções que foram feitas, né? Então, o primeiro cabeçote, um cabeçote de Opala totalmente original, que a gente pega com os dutos siameses. O que são os dutos siameses? Deixa eu começar por aí. Exato. Os dutos siameses, a gente vê que ele compartilha entre 2 cilindros a mesma entrada. Tá? Então a gente tem uma mesma entrada para 2 cilindros. O que isso atrapalha? Basicamente os fenômenos harmônicos dentro do duto de admissão, né? Então são fenômenos, como eu disse, fenômenos harmônicos, aonde um duto atrapalha a admissão do próximo cilindro. Tá? Então é um detalhe que no mundo da performance a gente vê que a gente busca sempre uma homogeneidade entre os cilindros que acaba sendo comprometida nesse tipo de construção. Tá. Então, por exemplo, qual é o comportamento do ar aqui, no caso, nesses dutos siameses, né? Vamos começar pelo primeiro cilindro aqui. Sim. Se a gente pegar, então eu vou ter a admissão acontecendo no cilindro 1, a válvula de admissão vai abrir, eu vou ter uma coluna de ar entrando. No fechamento dessa válvula, para fazer o próximo tempo, a tendência do ar é que ele retorne por esse duto. Então ele desce, ele encontra as costas da válvula e a tendência natural dele é que ele volte. Quando eu abro o próximo cilindro, o próximo ciclo do cilindro que está compartilhando esse duto, eu tenho um trabalho mecânico muito grande para trazer esse ar de volta. Então eu bombeei, eu bati numa parede, retornei e aí eu tenho que de volta fazer um trabalho mecânico para fazer o enchimento do cilindro. A famosa perda por bombeamento. Perda por bombeamento. E aí isso afeta especialmente em baixas e médias rotações. Em baixas e médias rotações a gente vê uma degradação de enchimento muito grande e isso reflete direto na densidade de potência. Eu não encho o meu cilindro, eu não vou ter uma boa queima, eu não vou ter um torque disponível em baixa rotação, ou seja, mais do que o motor poderia fazer se ele admitisse um ar limpo, um ar frio, de certa forma com uma aerodinâmica bem feita. Em alta rotação, Juliano, o que acontece? Esse fenômeno ele é atenuado, porque a velocidade de fluxo que eu imprimo em altas rotações faz com que o próprio ar faça uma barreira a esse ar que está tendendo a retornar. Então o ar está
descendo para a admissão, a hora que ele bater nas costas da válvula, eu tenho uma coluna de ar com muita energia que vai fazer com que esse ar seja preservado próximo à válvula. Então ele volta, mas as harmônicas dele são compensadas por essa coluna de ar com bastante energia. Perfeito. Aí quando a gente está falando dessa questão de dutos siameses, na verdade, em relação ao cabeçote original do pala, a gente tem, então, basicamente, aí, 3 problemas, né, para se resolver. Né? A questão desse duto compartilhado, aí a gente tem uma coluna, literalmente, aqui, que acaba restringindo um pouco também a questão do volume de ar admitido aqui, né? Exatamente. Então a torre central aqui, ela é uma barreira. Tá. E aqui então, passa o que? Passa o parafuso de fixação? O parafuso de fixação do cabeçote no bloco. Tá. Exatamente. Então, essa torre é basicamente a aerodinâmica. Então, o que eu tenho? Se eu tenho um vento forte e eu tô parado, eu vou fazer uma resistência a esse vento e vou criar toda uma turbulência atrás dele. Então, é perda de carga e isso atrapalha muito para o enchimento do motor. E aí, para fechar, a gente tem uma curva de 90 graus aqui. Exatamente, exatamente. Então essa curva de 90 graus é perda de carga pura, né? Então eu tenho que fazer uma curva, eu prejudico muito o enchimento e prejudico muito também a aerodinâmica de enchimento do cilindro, tá? Então não só colocar o ar para dentro, mas como eu coloco esse ar. Então tem a questão de turbilhonamento dentro do cilindro que é totalmente prejudicado por uma construção dessa forma. Sim. Lembrando que essa daqui seria uma evolução em terceira geração de um motor que na verdade nasceu lá na década de 30, né? Stove Bolt e tudo mais. Teve várias evoluções, lógico, muito sólidas, especialmente nessa terceira geração aqui, mas com concepções como essa que a gente vê aqui no projeto. Já estava meio antiquado, inclusive para a década de 60, lá dos V8, tanto que o padrão na indústria até ali anos 50, nos Estados Unidos eram 6 cilindros de linha, e aí quando chegaram os V8, concepção mais moderna, e realmente ficou para o passado. Mas quando a gente pensa em indústria aftermarket e a resolução de todos esses problemas, né, a partir de performance, foram várias soluções possíveis aí que se encontraram, né, ao longo da história, né? Então fala pra gente um pouquinho aí, Maia, as soluções, vamos dizer assim, o pessoal da Argentina, que a gente tem aqui nesse cabeçote, né, e a solução americana, né? Exato. Então existem 2 vertentes de preparação dos motores 6 cilindros. Então uma sul-americana, onde é uma evolução absurda. A gente vê hoje pelos turismo carreteira que continuam utilizando os motores 6 cilindros e hoje girando tranquilamente 9.000 RPM. Então a gente vê uma evolução muito grande nessas definições técnicas sul-americanas e a evolução para os 6 cilindros, em um primeiro momento, ela começou dutando o cabeçote, que nada mais era do que fresar os dutos e soldar tubos, literalmente tubos, que fazia com que eu entrasse com o ar já individual, fazia um tubo para cada válvula de admissão e num ângulo muito melhor, favorecendo o enchimento, igual a gente falou. Desde baixa rotação, em média e em alta, eu favorecia muito mais por causa das perdas de carga. Então eu tinha muito menos perda de carga com o cabeçote dutado. E essa solução ela evoluiu para um cabeçote de dutos individuais, que é esse que a gente trouxe aqui, gentilmente cedido pelo nosso grande amigo Caverna aqui de São José, da Veneno Parts. Então ele nos cedeu esse cabeçote, ele é um cabeçote argentino com dutos individuais, aonde a gente vê essa solução aplicada. Então dutos individuais angulados, em um primeiro momento nascidos de cabeçotes entubados, depois partido para fundição pura, direto, né? Um cabeçote fundido com essa definição dos dutos angulados. Né? E aí a gente teve uma solução adotada pela indústria, que é o caso desse cabeçote aqui do Ômega, num dimensionamento muito menor em termos de dutos. Né? Isso. Em termos, Juliano, até vou dizer, regulamentares, né? Porque era uma época pós-92, onde a gente começou a trabalhar mais sério com a questão de emissões de poluentes. Então não são motores tão dedicados à performance, tanto é que hoje a gente não vê
carros muito preparados com essa solução de cabeçote de ômega, mesmo vindo com os dutos individuais, ele não tem fluxo, né? Então, talvez não tenha nem parede, né, para você, infelizmente, ampliar esses dutos individuais ao que se compare, por exemplo, com esse argentino. Exatamente. Claramente uma diferença enorme aqui de concepção. Né? Até um step para a gente fazer, né, Juliano? A gente pode medir na bancada de fluxo depois todos eles. Sem dúvida. A gente já falando mais de concepção, exato. Trazer dados. Então a gente realmente não tem fluxo nessa opção do cabeçote do ômega em si, né? Mas ele já conta com dutos individuais, pensando justamente nessa questão do enchimento do motor em baixas e médias rotações. Né? Agora vamos falar então da cultura americana, começando não por esse cara aqui, que seria a evolução final, vamos dizer assim, da concepção, mas do famoso lamp port, né? Tanta gente faz, vem vários fóruns, pessoal falando. Explica pra gente o que é o lamp port. Bom, o lamp port, na verdade, o que acontece num cabeçote de dutos siameses, para promover o enchimento dos cilindros, eu faço uma espécie de funil, vamos imaginar assim, o efeito Venturi. O lamp seria uma lombada praticamente. Uma lombada, isso, na base do cabeçote, aonde eu vou promover, além desse estreitamento da seção transversal, aonde eu vou acelerar o fluxo, eu promovo um melhor enchimento pelo direcionamento do ar para dentro do cilindro. Você dá uma diferença de velocidade entre a parte de cima e de baixo e ele tende a querer formar esse turbilhonamento, né? Formar o turbilhonamento. E na prática esse lamp, na verdade, está como se fosse um Venturi, né? Ele começa com uma janela maior, estreita e abre de novo, né? Exato. Mas assim, não somente, como a gente disse, né, a lombada, né? Uhum. Eu tenho geralmente um aumento da seção transversal muito elevado, né? Então eu faço realmente um trabalho de abertura da janela para que eu tenha efetivamente mais seção transversal. É retirado a torre. Tá? Então a gente retira a torre. E aí, desculpa te interromper, aí o cabeçote ele é fixo como? Aí utiliza-se somente a parte de baixo aqui para fazer a fixação, e aqui em cima usa um tampão, tá? Para que realmente a gente não tenha essa seção transversal, não tenha entrada de ar falsa por algum então lugar. O lamp ele também tem uma passagem, vamos dizer assim, uma passagem para que seja fixado a parte de baixo do cabeçote. Para fixar, né? Exatamente. O cabeçote. Uhum. Tá. E aí do lamp port a gente passa para esse cara aqui, né? Exatamente. Então a gente passa para um cabeçote Cecil. Lembrando um detalhe importante, essa concepção do lamp port, pelas informações que a gente conseguiu colher, foi justamente o Case Cecil, que é o cara por trás obviamente desse cabeçote, que desenvolveu. Se ele não foi o cara que fez, no mínimo ele fez parte daquela cena, vamos dizer assim, que permitiu esse desenvolvimento. Então os cabeçotes que ele preparava, inclusive, tem a opção não só desse cabeçote de alumínio, mas também os cabeçotes com lamp port, né, que tiveram bastante sucesso na época. Né? Exato. Então assim, a gente vê como evolui a indústria como um todo, né? Então, métodos de fabricação, métodos de obtenção, estudos, pesquisa na área, a gente vê realmente esse desenvolvimento, e a gente chega, claro, no cabeçote Cecil, que ele compõe todos esses elementos modernos em termos de fluxo, geometria, para que a base motor seja permanecida, né? Então a gente consegue hoje trocar um cabeçote pelo outro sem problema nenhum, sem grandes modificações. Então a gente realmente parte para um cabeçote Cecil que tem todas essas características, né, de dutos individuais, o angulamento perfeito, propiciando um enchimento de fluxo desde baixa a alta rotação. Tem uma diferença bem grande de ângulo. Você vê que
a diminuição fica, sei lá, 45 graus aqui, né? Então Exatamente. a curva fica bem mais suave, né? Fica bem mais suave. Em direção à válvula. Exato, e sempre buscando essa questão, como a gente já falou no começo, né, do turbilhonamento, que isso também vai realimentar na queima, eu vou realimentar essa questão realmente de uma queima homogênea dentro do cilindro. Sim. Então aí aqui a gente tem, vamos dizer assim, o pacote completo das soluções, né? Exatamente, é o que a gente conhece hoje, tá certo? Que existe algumas construções individuais, então a gente sabe de casos de pessoas que desenvolveram os seus próprios cabeçotes, né? Então a gente Argentina, né? Exato, então a gente não tem hoje muitos cabeçotes como esse no Brasil, né? Sim. Então depois até a gente pode buscar esse dado, né, Juliano, mas realmente uma construção primorosa, vamos dizer assim, em termos de conceito. Sim, e eu acho que assim, a parte importante, né, aliás, com toda essa evolução que aconteceu de preparação, de estudo de cabeçote, de fluxo, literalmente de pegar um cabeçote em concepção tão antiga e trabalhar ele para conseguir ter um fluxo absurdo, com lamporte, inclusive aqui no Brasil, né? Então, se a gente pegar o fluxo desses cabeçotes na sua capacidade máxima, entre um Cecil e um cabeçote vencedor, né, original em Opala, feito tudo que dá, o pico não vai ser tão diferente, né? Mas o que acontece abaixo disso é a grande, exatamente, a grande diferença. Com basicamente, Juliano, falando na linguagem, levantes intermediários, né? Então, com levantes intermediários, a expectativa é que um cabeçote desse daqui promova muito mais enchimento. Sim. Então, nessa rampa de aceleração, esse pró-médio talvez seja um grande diferencial desse cabeçote, né? Sim. Então é isso aí, pessoal. Eu acho que deu para trazer algumas informações bem interessantes. Uma combinação muito rara que a gente conseguiu juntar aqui, né, na mesma bancada, esses 4 cabeçotes. Não é fácil, né? Pelo que a gente levantou, parece que tem 6 Cecil como esses aqui no Brasil. E passando informações para vocês aí em primeira mão, esse aqui é o meu cabeçote. Então a gente está indo obviamente para um motor 6 cilindros, vai ser uma preparação aspirada, mais detalhes de tudo isso aí, de como que a gente vai elencar essa receita, inclusive porque tem vários elementos que nós ainda vamos definir. Exato. Vocês vão acompanhar aí nos próximos capítulos, né? E já como a gente já falou no começo do vídeo, um outro vídeo que a gente vai fazer que vai ser muito legal é justamente um comparativo entre vários tipos de cabeçote na parte de fluxo. Então acho que vai trazer muitas informações que eram passadas, vamos dizer assim, na base do AX, eu sei que a gente vai realmente trazer dados aí sólidos para vocês, né? Então, é isso aí. Maia, valeu demais aí. Parabéns pelo cabeçote. Boa, e nos vemos na próxima aí. Valeu, gente. Valeu, pessoal.